e comereis os produtos guardados. Olha que interessante. E transferirei para outro lugar os produtos velhos, por causa dos novos. Identificação de lotes, e aqui um princípio que a gente ensina até hoje na administração, o princípio dos estoques FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Ensinamos isso na universidade. O Eterno ensinando esses princípios há mais de 3.000 anos atrás. E aonde? No monte, nesse monte sagrado. Eu não tenho dúvida que José também no Egito se apropriou desses conceitos, meus irmãos. Por quê? Com base a uma informação super, hiper estratégica, o nosso Deus anuncia a José: José, vai vir uma grande seca. Prepara os seus celeiros no Egito. Então, são ensinamentos que o Eterno já nos ensina isso de muito tempo. E aí eu te pergunto, e quem não guarda o Shemitah? Vou te perguntar. Deus é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Se Ele falou que a terra vai produzir isso, a terra vai produzir. Agora, se eu, agricultor, achar que isso é lucro, imagina o agricultor incauto. Não, isso é lucro. Vamos trabalhar no Shemitah? Parar nada não. Prosperidade, a terra está em abundância. Não, vamos continuar produzindo, vamos continuar. O Eterno só lança as suas correções para isso. Porque aí, esse é que é o princípio das riquezas de origem ilícitas. Sabe por quê? Porque esse estoque projetado não pertence para acúmulo de riquezas, é para consumo. Então, aqueles que se apropriam indevidamente da bênção de Shemitah, existem aqui grandes repercussões. Pessoal, e o Shabat funciona com o mesmo princípio. O Shabat funciona. Vamos focar aqui, por gentileza, essas duas halotas. Por que são duas halotas, pessoal? Por que são duas halotas? É porque é uma bênção dobrada. Aquele que não trabalha em dia de Shabat, ele ganha uma bênção dobrada. É assim, não tem como mudar. É assim. Glória a Deus. Vamos avançar. Durante o ano do Shemitah, isso que eu falei no início, o agricultor colhe os seus bens para si. Aqui são aquelas regrinhas que nós vimos, aí que eu até comentei. Ele colhe os frutos para si, mesmo que sejam suas árvores frutíferas floresçam e darem frutos. Os frutos que crescerem durante o ano de Shemitah não pertencem ao seu dono. Então, existem várias regrinhas que eu fui entendendo aqui, que de fato, durante o Shemitah, não se pode colher nada, não se pode trabalhar. Mas é claro, no ano de Shemitah, eu estou com 3 anos de estoque guardado. Se alguém durante o Shemitah colher produtos do seu campo para comer em casa, não é permitido que os estoques, que sejam feitos estoques indefinidamente, deve removê-los suas posses num prazo determinado. Então, existem várias regras para serem desenvolvidas ao longo do Shemitah, mas os estoques estão cheios. Agora, qual que é a consequência de você não guardar o Shemitah, da terra de Israel, não ter guardado o Shemitah? Acompanhe comigo. Está aí no Levítico capítulo 26, a partir do verso 33. Olha as consequências de não se guardar o Shemitah à terra, pessoal. E a vós espalharei dentre as nações, e desembanharei detrás de vós a espada, e será a vossa terra assolada, e as vossas cidades se tornarão arruinadas. Então a terra acalmará a ira do Eterno, e todos os dias da assolação, pelos anos sabáticos, que ela não descansou. E vós estarei na terra de vossos inimigos. Então descansará a terra, e fará acalmar a ira do Eterno pelos anos sabáticos, que esta não descansou. Todos os dias da sua assolação descansará, o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileus, desde a vossa entrada sobre ela.
Olha as consequências, o Eterno expulsaria o povo de Israel. E é interessante que a Haftará dessa semana fala justamente isso. Jeremias, ele estava preso e o Eterno pede para que ele compre um terreno da tribo de Benjamim, para tentar fazer lembrança aos reis de que o Shemitah deveria ser observado. Qual é a pergunta que Jeremias fala? Senhor, os inimigos, os cananeus já estão à porta, eles já vão entrar, o Senhor está querendo que eu compre terra aqui? Aí o Senhor fala assim, Jeremias, você acha que eu não sei? Eu estou querendo te falar para que os reis da terra se lembrem que a terra é minha. A terra é minha possessão. Eu sou guarda e eu defino as regras. Se vocês não cumprirem as regras, os inimigos já estão à porta e já vão adentrar a terra. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 12. Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. É uma parábola que Yeshua explica, imagino eu, a respeito em tempos de Shemitah. Vocês vão entender muito pelo que eu estou dizendo. Lucas capítulo 12, a partir do verso 16. E 16 diz assim, e proferiu-lhe ainda uma palavra dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha aí a teologia da prosperidade. Meu irmão, vou dar um recado aqui para todos esses que apregoam essa maligna teologia. A conta, ela vai chegar um dia. E quem vai cobrar essa conta é o resgatador. Atentem para essas palavras. Yeshua que está dizendo. O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, vou fazer isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maior, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse logo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem serás? É assim que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Pergunta, será que essa parábola foi transmitida em tempos de Shemitah, dos quais agricultores incautos, desconhecedores da palavra, da lei, não conseguiram interpretar o tempo que estavam vivendo, não conseguiram fazer a contagem das suas produções? Fazer isso, você acha que essa prosperidade ela vem de graça? Você acha? Acho que não. Acompanhe comigo. O Eterno criou todas as coisas. Tudo é dele. E tudo está sob o seu domínio. E tudo o que dá aos homens o faz como um depósito. A posse do homem sobre tudo o que pertence não é absoluta. Olha que interessante. Se percebêssemos esses princípios, pessoal, na língua hebraica não tem o verbo ter. Rabino Mateus nos ensina. Não existe o verbo ter, existe o verbo existir. Então eu não tenho um carro, eu não tenho uma esposa, eu não tenho propriedade, porque o único que é o Eterno. Ele que é tudo, ele que tem tudo. Nós não temos absolutamente nada. Então existe sim um carro para me trazer aqui o culto. Existe uma mulher para que eu tenha, para que eu viva junto. Esse é o princípio. E a terra não será vendida por perpetuidade. Olha que interessante. Por quê? Ele está falando aí em Levíticos. Porque é minha terra, pronto. Pois vós sois peregrinos e moradores na terra, da terra, vós sois para mim. E em toda a terra de vossas possessões, redenção concedereis à terra. Pessoal, nós não temos posse de absolutamente nada. E Israel aprende esses conceitos a duras penas. A duras penas. Você que recebeu bens e riqueza aqui na terra, saiba que ainda você é apenas um tesoureiro e um guarda fiel das coisas que Deus te deu.
Só que você precisa utilizar dessas riquezas conforme os princípios que estão na palavra de Deus, porque senão vem juízo sobre você. Vem juízo. Você sabe por quê? É através das riquezas que nós podemos exercer um princípio que Deus ama. Sabe qual é? O livre-arbítrio. Só quem tem pode fazer escolhas, pode assumir escolhas de abrir a mão para quem não tem, somente. Então, tome cuidado. Olha que interessante. O que um homem deve fazer ou deixar de fazer com que lhe foi entregue em custódia, isso são os comentários da Torá que falam. Está determinado na Torá, não cabendo a ele nenhuma ilusão de posse absoluta sobre o que pertence ao Criador. Se as pessoas entendessem bem essa verdade, seriam anulados pensamentos egoístas, receios e preocupações e se dedicariam mais à vontade do soberano do universo. Meus irmãos, que palavra, esse eu tirei dos comentários da Torá. Imagina, Yeshua novamente nos ensina. Parece que Yeshua fala muito sobre questões financeiras, muito. O Rabino Marcelo disse que estaria em 2016, eu vi a mensagem dele, escrevendo a esse respeito de finanças do reino. Rabino, eu também sou apaixonado por esses temas. E posso falar? Na igreja no qual eu frequentava, eu fui perseguido pelas ideias que defendia, contrárias a todo esse sistema de prosperidade sem fim. Aí, levei os meus escritos, assim como Lutero, levei os meus escritos para o senhor, para o Rabino, e ele fala assim, não, Rodolfo, tudo que você escreveu aqui está certo, só que ninguém vai aceitar isso. Ninguém vai aceitar. Foi esse feedback que ele me deu à época. Yeshua, ele nos ensina. Olha o que ele diz. Uma palavra que eu gosto muito de usar nos meus ensinos é a palavra do Lázaro e do rico. Olha aqui que o Senhor diz aí, Então replicou, vamos explicar um pouco o contexto da parábola, estava o rico e Lázaro estava no seio de Abraão e entre ambos existia um grande abismo. E o rico estava em lugar de tormentos. Então replicou o rico, dizendo, pai Abraão, te imploro que me mandes a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê o testemunho, a fim de eles também não virem para esse lugar de tormento. Qual que é a resposta que o pai Abraão dá nessa parábola de Yeshua? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Ora, é o que nós estamos falando aqui desde o princípio. A Torá, ela nos dá todas as chaves. Basta que ouvimos, temos que ouvir a palavra. E quais são, já estamos quase caminhando já para o final, e quais são as recomendações que a Torá nos dão para as práticas aí nos mercados? Meus irmãos, faça com honestidade, se aproprie daquilo que é seu. Entenda os seus limites de posse e possessão, entenda. A Torá nos ensina isso paulatinamente. Faça negócios com honestidade, sim. Não tente enganar. Tente fazer a negociação do ganha-ganha, né? Porque em grande parte das negociações eu ganho e você perde. Não, vamos ganhar juntos, é assim. Muito bem, vamos falar então agora do ano do jubileu. O ano do jubileu também aí trata de um descanso solene da terra. Então, se o Shemitah, ele trata dos descansos periódicos, a cada 7 em 7 anos, o jubileu é um grande descanso solene. Grande. E contarás para si 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que serão os dias das 7 semanas de anos, 49 anos. Projetei aqui para vocês verem aqui no slide aquela mesma representação. Olha que interessante. Nós temos aí na vertical 7 semanas e temos na horizontal 7 anos, inclusos todos os Shemitahs, e guardando o Yovel, o grande dia, o 50º ano ao final. Então aí está a promessa, uma promessa de grande regozijo. O Yovel, ele trata a respeito de coisas espirituais, coisas proféticas, coisas que não estão nesse tempo, tais como as leis, tais
como as leis do Shemitah, as de Yovel também indicam que Hashem é o verdadeiro dono de todos os nossos pertences. Não somos proprietários permanentes de nada, de nossos campos, nenhuma propriedade, nada somos nossos. E aí, pessoal, eu separei aqui apenas três elementos. O Rabino Marcelo fala uma explanação perfeita no ano de 2016. Assista, volta aí Eu separei dessas três observações interessantíssimas aqui no tempo de Yovel, que eu queria tratar com vocês. A primeira é justamente a questão das dívidas. Shofar, o toque do shofar e a liberdade que se dá aos cativos. Isso é profético, isso é profundamente espiritual. As algemas se caem ao toque do shofar, pessoal. Aqui a gente precisa entender o aspecto também profético. Perdão de dívidas. Aqui quero dizer, porque no tempo de Yovel, no tempo de Jubileu, toda a terra voltava à possessão original dada por Josué logo no início da conquista de Canaã. Então existem princípios aqui que precisamos sim aprofundar ainda mais o entendimento, porque a terra voltava. Isso hoje não é praticado em Israel, porque existem territórios ainda que não pertencem ainda ao povo, pertence ao povo judeu por história, com certeza, eternamente, mas ainda estão sob domínio árabe. Então não é possível fazer o Yovel em sua plenitude, nesse retorno das terras, na reconfiguração do Estado. Mas, o que diz aí? Levítico capítulo 25. E quanto ao toque do shofar, simboliza a quebra de todas as algemas para libertar os oprimidos das garras dos seus opressores. O que diz 25, Levítico 25? Olha que interessante. Enquanto empobrecer o teu irmão e encostar a mão sobre ti, você deterás a sua queda. Olha que interessante. O Eterno aqui nos ensina, olha que teu irmão que já está quase quebrando. Ele já está quase quebrando. E você o vê, você tem que ajudá-lo, porque ele está dando sinais. Você tem que deter a queda desse irmão para que ele não caia à miséria. Olha que interessante. Deterás a sua decaída, mesmo se ele é peregrino ou estrangeiro, morador da terra, e viverás contigo. Não tomarás dele lucro, nem usura, e temerás ao seu Deus, e viverá teu irmão contigo. Teu dinheiro não lhe darás como lucro, ou com usura não também lhe darás a tua comida. Um judeu que emprestou dinheiro ao outro não pode exigir a sua devolução que tomou emprestado ao término do ano Shemitah, ou do ano do jubileu, desculpa. Pessoal, aqui são princípios elementares que a palavra de Deus nos ensina, que tem ensinado a Israel ao longo de todos esses anos, e que são princípios eternos, eu posso atestar. Quando a gente fala de dívidas, existem também algumas parábolas específicas de Jesus, que eu queria trazer aqui com vocês o entendimento de duas parábolas. Aqui já para a gente encerrar, eu queria que encerrar, nosso tempo já está avançando, eu queria encerrar com essas duas parábolas, que são muito interessantes. Uma é a parábola do administrador infiel. Abra comigo em Lucas capítulo 16, abra comigo aqui Lucas capítulo 16, a partir do verso 1, uma parábola muito interessante, que também novamente trata a respeito de administração de terra e administração de riquezas. Olha interessante. Disse Yeshua também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta-te conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu já sei o que vou fazer para que quando for demitido na administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado, aí qual que é a ação que esse servo fez? Tendo chamado cada um dos seus devedores, dos devedores do teu senhor. Detalhe está aqui.
Tendo chamado cada um dos seus devedores, os devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse ele: toma sua conta. Assenta-te depressa e escreve 50% de desconto. Depois perguntou o outro: tu, quanto deves, meu patrão? Respondeu-lhe ele: 100 coros de trigo. Disse ele: tome a sua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos te recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas injustas, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Aí Yeshua conclui profundamente essa parábola. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar do outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Pergunto para você aqui, baseado nesse último versículo, qual que é o título dessa parábola? A parábola do administrador infiel. O que é infidelidade? É quando eu tenho o meu Senhor da terra e eu começo a olhar para o outro Senhor dos céus. Entenderam? O Senhor da terra, neste caso, tem riqueza de origem iníquas. E esse administrador infiel, ele deixou de observar os comandos do seu Senhor aqui da terra. Começou a olhar as regras do Senhor lá dos céus. Por isso é que ele é infiel. Sabe por quê? Qual que é a prova disso? Perdão de dívidas. Perdoa dívidas. Ele aqui está funcionando como um resgatador. Por isso ele é infiel. Olha que interessante. Jesus disse: ninguém pode servir aos dois senhores. Ele era o remidor. Esse administrador infiel. Só que as dívidas também, por que elas escravizam? Porque elas corroem aqueles que o pesquisam pela dívida, que o desejam. O outro exemplo, que está no oposto. Então, nesse oposto desse administrador infiel, de qual, por infidelidade ao seu Senhor da terra, começa a obedecer o Senhor dos céus. Por isso que Yeshua diz dessas riquezas de origem iníqua. O Rabino Shula explica essa palavra também a respeito de José em pleno Egito. Que riqueza é essa que tinha no Egito, que era fruto de escravidão? Essa paraxá também fala sobre escravidão, mas não vai dar tempo de falar. Nós vamos ter que falar em um tempo específico. Fruto de escravidão, riquezas iníquas. Qual que é a outra parábola que eu quero para a gente finalizar? É a parábola do credor incompassivo, de Mateus capítulo 18. Por favor, abra aí. Mateus capítulo 18. Está vendo? Yeshua, ele utiliza muitas parábolas para explicar a respeito de como lidamos com o dinheiro na terra. Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Parábola do credor incompassivo. O que diz? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Então, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com quem pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e de que a dívida fosse paga. Aqui eu quero dar só um ponto, meu irmão.
Se você está em crises financeiras, você empresário, você micro, pequeno empreendedor, não caia na mão de agiotas. Não caia. Porque a recompensa é essa aí, ó. Mulher, filhos e tudo que possui. Não caia nessa. Ore a Deus. Clame a intervenção, porque é o Eterno que é o remidor. Ele é o nosso remidor, devemos tomar posse disso. Vamos avançar. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei. Tudo. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Olha só, o inverso do Senhor. Esse Senhor atende às leis do reino. Perdão de dívida. Será que era Shemitah? Será que era jubileu que estávamos vivendo aqui? Não sabemos. Só que, saindo, porém, aquele servo que teve o perdão integral das dívidas, integral do seu senhor, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo, Senhor, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os companheiros o que se havia passado, entristeceram muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes? Não deveria tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a sua dívida. Assim também meu Pai Celeste fará do seu íntimo aquele que não perdoar cada um a seu irmão. Meus irmãos, são palavras importantes que nós precisamos ter no nosso coração, principalmente em tempos de crises. Nós estamos passando por crises financeiras, crises de aspectos que ainda nós não conseguimos calcular de fato, né? É o que eu desejo que você, como eu disse, né, que os seus negócios, que você busque, principalmente nesses períodos de pandemia, de paralisação total, reflita a respeito da sua atividade profissional, reflita a respeito dos negócios que você desenvolve aqui na terra, das bênçãos das quais o Eterno te concedeu para administrar. Lembra-se, você é um guardador apenas. Lembre-se, busque santificar as suas práticas comerciais. Busque por santificar. Que esse jubileu possa transformar a maneira da qual vemos os negócios, da forma como fazemos, como vendemos, como compramos, está tudo parado, não é mesmo? Nós temos certeza, meu irmão, que esse período vai passar. E nós cremos também que Yeshua, ele é esse grande Goel, ele que vai nos redimir. Ele já veio uma primeira vez. E ele disse, aqui em Lucas, na nossa Haftarah de hoje, na Brit Hadashah de hoje, indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no Shabat na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Olha o que Yeshua diz ali na sinagoga, em tempos de jubileu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos,
para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. No nome santo de Yeshua. Esse é o meu clamor. Para que você, meu irmão, possa sim se apropriar dessa grande libertação que Yeshua já trouxe. Yeshua já trouxe. Ele já veio libertar os cativos. Ele já veio libertar os oprimidos. Ele que nos tira das nossas cargas o peso da escravidão. Ele veio, ele já nos libertou. Se aproprie disso. Se aproprie do jubileu. Repense os seus negócios. Repense os seus negócios. Por isso que nós declaramos restauração já, imediata. Nós pedimos sim, para que o eterno Deus traga o seu Messias, porque também é promessa da vinda do Messias ao final do jubileu. Toda a palavra fala sobre isso também. Então nós declaramos restauração já, no nome santo de Yeshua. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.